Quanto é a soma S é igual a I à sexta, mais I à sétima, mais I à oitava, mais I à nona, mais etc, mais I à 98ª, mais I à 99ª, mais I à centésima. Você sabe como calcular a soma das potências de uma unidade imaginária? Pause o vídeo, resolve e depois me conta aqui embaixo. Mas se você não sabe, fique comigo neste passo a passo, porque na aula de hoje eu vou te ajudar a somar os termos das potências de uma unidade imaginária, a identificar uma progressão aritmética assim como uma progressão geométrica e ainda você saberá como somar os termos de uma progressão geométrica. Bora para o vídeo! Seja bem-vindo e para quem não me conhece, eu sou Estevão Manuel João. Na aula de hoje temos um problema de álgebra linear e geometria analítica, também conhecido por alga. Neste problema nós temos uma soma dos termos das potências da unidade imaginária a partir da potência i elevado a 6 até a potência i elevado a 100. Ora, para você efetuar esta soma com sucesso, você precisa em primeiro identificar como é que a sequência destes termos se encontra. Isto é, se se trata de uma progressão aritmética ou de uma progressão geométrica. Para você saber se se trata de uma progressão aritmética, é necessário subtrair o termo seguinte com o termo anterior, o termo seguinte com o seu anterior, sempre o termo seguinte com o seu anterior, o seguinte com o seu anterior, para resultar numa mesma razão de. Isto é, se por exemplo tomarmos i elevado a 100, então escrevemos aqui i elevado a 100 e subtrairmos com i elevado a 99, escrevemos aqui i elevado a 99, deve ser igual à diferença entre i elevado a 99, i elevado a 99, com o seu anterior i elevado a 98. Mas, como você pode ver, i elevado a 100 e i elevado a 99 são potências de mesma base, mas como apresentam expoentes diferentes, a sua soma não pode se realizar. Assim como esta diferença de i elevado a 99 com i elevado a 98 é de potências de mesma base, mas de expoentes diferentes. Nesta situação, não é possível encontrar a razão de que se pretende. Assim sendo, vamos dizer que esta progressão de termos não é uma progressão aritmética. E, como tal, devemos agora procurar verificar se se trata de uma progressão geométrica. Mas como é que isso é feito? Repare. Para você verificar se se trata de uma progressão geométrica, você precisa dividir os termos consecutivos, isto é, o termo seguinte com o seu anterior, por exemplo, i elevado a 100, então escrevemos aqui i elevado a 100, a dividir pelo seu anterior, que é i elevado a 99, então dividimos isto por i elevado a 99, e isto deve ser igual a i elevado a 99, então escrevemos aqui i elevado a 99, a dividir pelo seu anterior, que é i elevado a 98. Então escrevemos aqui i elevado a 98. E o mesmo deve ser feito para todos os outros termos, por exemplo, i elevado a 9, escrevemos aqui i elevado a 9, a dividir pelo seu anterior, que é i elevado a 8, deve resultar na mesma razão que i elevado a 8, pelo seu anterior, que é i elevado a 7, e ainda deve resultar na mesma razão quando dividirmos i elevado a 7 pelo seu anterior, i elevado a 6. Portanto, i elevado a 7 a dividir por i elevado a 6 deve resultar na mesma razão que. E como você pode ver, em todas estas frações nós temos divisão de potências de mesma base, que é a base i, e expoentes diferentes. Nesta situação, mantém-se a base i e subtraem-se os expoentes. Portanto, vamos subtrair o expoente da potência do numerador com o expoente da potência do denominador. Portanto, ficamos aqui com 100 menos 99, o que vai resultar em 1. 99 por 98 igualmente resulta em 1. O mesmo vai acontecer quando subtrairmos 9 por 8, 8 por 7 e 7 por 6. Portanto, a razão é i elevado a 1. E como todos já sabemos, qualquer número elevado a 1 é igual a si próprio. Então, i elevado a 1 é igual a i, e como tal, ficamos com a razão como sendo q é igual a i. E por via disso, concluímos que esta soma de termos das potências da unidade imaginária estão em progressão geométrica, a partir de i elevado a 6 até i elevado a 100.
Nesta situação, para nós determinarmos a soma com sucesso, é necessário agora recorrer à soma dos termos de uma progressão geométrica finita, pois esta soma começa de i elevado a 6 até i elevado a 100, portanto ela é finita e como tal escrevemos a soma dos termos de uma progressão geométrica finita como Sn é igual a A1 vezes 1 menos Q elevado a N a dividir por 1 menos Q. Aqui, Sn é a soma dos termos da progressão geométrica. A1 é o primeiro termo, neste caso i elevado a 6. O valor de Q é o valor da razão da progressão geométrica que já determinamos como sendo igual a i. E ainda temos o N, representa a quantidade de termos da progressão geométrica em consideração. E nesta situação, repare que nós queremos a soma a partir da potência i elevado a 6 até i elevado a 100. Ora, de i elevado a 6 até i elevado a 100 são 95 termos. Portanto, aqui a soma exclui os outros 5 termos, neste caso, o primeiro termo i elevado a 1, o segundo termo i elevado a 2, o terceiro termo i elevado a 3, o quarto termo i elevado a 4 e o quinto termo i elevado a 5. Portanto, esses 5 termos estão excluídos e como tal a soma começa de i elevado a 6 até i elevado a 100, o que nos remete a uma quantidade n igual a 95 termos. Por isso, a soma Sn passa a ser S95, portanto estamos a substituir o n por 95, é igual a A1, e A1, como já dissemos, é o primeiro termo, e como você pode ver, o primeiro termo é i elevado a 6, portanto no lugar de A1 escrevemos i elevado a 6 e ainda temos vezes, multiplicamos isto por, abrimos parênteses, 1 menos Q, então escrevemos aqui 1 menos Q. E como já determinamos o valor da razão Q é igual a I, no lugar de Q escrevemos I, então ficamos com 1 menos I. E como a razão Q aqui no numerador está elevada a N, e dado que agora o N assume o valor 95, então ficamos com I elevado a 95. E fechamos parênteses como aqui aparece na fórmula. E ainda temos a dividir por 1 menos Q, então ficamos com 1 menos I, dado que Q é igual a I. Evoluindo agora, fica fácil para nós, bastando para tal, efetuar a operação aqui nesta fração, que envolve ainda a unidade imaginária I. E para isso é necessário ter em conta que a unidade imaginária I é igual à raiz quadrada de menos 1. E por consequência disso, se nós elevarmos o i ao quadrado, teremos i ao quadrado é igual a menos 1. Portanto, sempre que necessário, iremos recorrer a esta igualdade, i é igual a raiz quadrada de menos 1 ou i ao quadrado é igual a menos 1 para efetuar certas simplificações aqui na fração que envolve a unidade imaginária i. Deste modo, vamos tomar primeiro a potência i elevado a 6 para fazer certas transformações, dado que i elevado a 6 pode ser reescrito como sendo i elevado a 2 e mais uma vez elevado a 3. E deste resultado, tendo em conta que i ao quadrado é igual a menos 1, então escrevemos aqui entre parênteses menos 1. E como i ao quadrado está elevado ao cubo, então menos 1 fica igualmente elevado ao cubo. Daqui sabemos que qualquer número negativo elevado a um expoente par vai conservar o seu sinal. E como tal, menos 1 ao cubo é igual a menos 1. Agora vamos transformar a potência i elevado a 95, tal como nós fizemos para a potência i elevado a 6. E como tal, i elevado a 95 podemos reescrever como sendo, vamos dividir 95, 95 é divisível por 5, portanto 9 a dividir por 5 vai resultar em 1, 1 vezes 5 dá 5, 5 para 9 falta 4 e ainda baixamos o 5, então ficamos com 45 a dividir por 5 que vai resultar em 9, 9 vezes 5 dá 45 e vai sobrar 0, portanto 95 é o mesmo que 5 vezes 19. E como tal, esta potência i elevado a 95
passa a ser i elevado a 5 e mais uma vez elevado a 19. Assim sendo, reescrevemos a parte entre parênteses como sendo i ao quadrado vezes i ao quadrado e ainda vezes i. E fechamos parênteses e isto tudo elevado a 19. Isto porque a potência i elevado a 5 foi transformada na multiplicação de potências de mesma base. Neste caso, i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i vai resultar em i elevado a 2 mais 1. Portanto, isto que está entre parênteses resulta em i elevado a 5. E como você já sabe, i elevado a 2 é igual a menos 1. Então aqui temos menos 1 vezes menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1 vai resultar em 1. E por isso ficamos com 1 vezes i, o que vai resultar em i. E como isto dentro de parênteses está elevado a 19, então ficamos com i elevado a 19. Evoluindo, reescrevemos i elevado a 19 como sendo i elevado a 18 vezes i. Portanto, aqui transformamos a potência i elevado a 19 com multiplicação de duas outras potências de mesma base, expoentes diferentes. Então, 18 mais 1 vai resultar igualmente em 19. E mais uma vez, vamos transformar i elevado a 18 como sendo i elevado a 2 e mais uma vez elevado a 9. Portanto, transformamos a potência i elevado a 18 em i elevado a 2 e elevado a 9. Dado que na potência de uma potência mantém-se a base i e multiplicam-se os expoentes. Portanto, a multiplicação do expoente 2 com 9 vai resultar em 18, portanto isto pode ser feito. E ainda temos vezes i, então multiplicamos isto por i. Daqui, recuperando ainda a ideia de que i ao quadrado é igual a menos 1, então nesta potência entre parênteses vamos escrever menos 1, e como esta potência entre parênteses está elevada a 9, então menos 1 igualmente fica elevado a 9, e ainda temos fora de parênteses vezes i, então multiplicamos isto por i. Daqui, qualquer número negativo elevado a um expoente ímpar vai continuar negativo, portanto menos 1 elevado a 9 é igual a menos 1, e menos 1 vezes i é igual a menos i. E por via disso, concluímos que a potência i elevado a 95 é igual a menos i. Com estes dois resultados, de que i elevado a 6 é igual a menos 1 e i elevado a 95 é igual a menos i, vamos substituir na soma dos 95 termos das potências da unidade imaginária a partir da potência i elevado a 6 até a potência i elevado a 100. Assim sendo, reescrevendo esta soma S95, teremos S95 é igual a i elevado a 6, e como i elevado a 6 é igual a menos 1, então no lugar de i elevado a 6 vamos escrever menos 1 e ainda temos vezes, abrimos parênteses como aqui aparece e temos aqui dentro de parênteses 1 menos i elevado a 95. Então ficamos com 1 menos, no lugar de i elevado a 95, vamos escrever o resultado correspondente, dado que i elevado a 95 é igual a menos 1. E como temos mais um sinal menos aqui, colocamos entre parênteses o resultado de i elevado a 95. Então escrevemos aqui menos i entre parênteses. Portanto, no lugar de i elevado a 95, estamos a escrever o resultado correspondente, que é menos i. E ainda fechamos parênteses a dividir por 1 menos i. Então dividimos isso por 1 menos i. Daqui, operando primeiro isto entre parênteses, passaremos a ter menos, portanto aqui podemos não escrever menos 1 e apenas escrever o sinal menos, abrimos parênteses. Dentro de parênteses temos 1, escrevemos aqui 1, e a seguir temos menos vezes menos, o que vai resultar em mais, então ficamos com 1 mais i e fechamos parênteses, a dividir por 1 menos i. E agora ficamos com uma fração mais simples ainda de resolver. Para você resolver uma fração desta natureza, envolvendo a unidade imaginária i, é conveniente multiplicar e dividir pelo conjugado do denominador. Portanto, aqui multiplicamos por 1 mais i e dividimos por 1 mais i, que é o conjugado do denominador desta fração envolvendo a unidade imaginária. Daqui, multiplicando 1 mais i com 1 mais i, que são iguais, vai resultar em 1 mais i ao quadrado, e
como temos aqui antes o sinal menos, então escrevemos aqui menos 1 mais i ao quadrado. E ainda temos a dividir, aqui no denominador temos 1 menos i vezes 1 mais i, o que resulta no produto da soma pela diferença, e isto é igual a 1 ao quadrado menos i ao quadrado. Portanto, o produto da soma pela diferença é igual à diferença dos quadrados. Daqui, desenvolvendo esta fração, passaremos a ter S95 é igual a... Portanto, vamos começar por escrever o sinal menos. Escrevemos aqui menos e ainda abrimos parênteses. Aqui, como temos o quadrado de uma soma, teremos o quadrado do primeiro termo mais o dobro do produto dos dois termos e ainda mais o quadrado do segundo termo. E fechamos parênteses. A dividir por 1 ao quadrado, que vai resultar em 1. E ainda temos menos i ao quadrado, escrevemos aqui menos. E como já dissemos anteriormente que i ao quadrado resulta em menos 1, então escrevemos aqui menos 1, mas como já temos o sinal menos aqui antes, escrevemos entre parênteses menos 1. Daqui passaremos a ter menos, então escrevemos aqui menos, abrimos parênteses. 1 ao quadrado vai resultar em 1, e ainda temos mais, escrevemos aqui mais, 2 vezes 1 vezes i vai resultar em 2i, e ainda mais i ao quadrado, escrevemos mais, e como já se sabe, i ao quadrado é igual a menos 1, portanto escrevemos aqui entre parênteses menos 1, e ainda fechamos parênteses mais uma vez, a dividir por... Repare agora que no denominador temos 1, escrevemos aqui 1, e ainda temos menos vezes menos, que vai resultar em mais, então ficamos com mais 1. Daqui, operando ainda na parte do numerador, escrevemos aqui o primeiro sinal menos como aqui aparece, e dentro de parênteses temos 1, escrevemos aqui 1 e ainda mais 2i, e ainda efetuamos este produto de mais com menos, mais vezes menos vai resultar em menos, então ficamos com menos 1 e fechamos parênteses, a dividir pelo resultado da soma de 1 com 1, que é 2. Agora, simplificando 1 com menos 1 por serem simétricos, passaremos a ter menos, então escrevemos aqui menos, o que sobrou dentro de parênteses é 2i, então escrevemos aqui 2i, e ainda a dividir por 2, que aparece aqui no denominador. Por último, simplificando 2 com 2, vai resultar em menos i. E por via disso, resolvemos a soma dos termos das potências da unidade imaginária a partir de i elevado a 6 até i elevado a 100 com sucesso. O que você achou desta resolução? Comenta aqui embaixo. E se você quer receber mais vídeos de álgebra linear e geometria analítica, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhuma aula, porque é muita coisa de valor que eu posto aqui no canal para ajudar alunos e estudantes a tornarem a sua aprendizagem um sucesso. E não se esqueça de partilhar este vídeo para outras pessoas, para os teus amigos do Facebook e para os teus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam aprender esta matéria. Por hoje é tudo, eu te espero no próximo vídeo. Valeu!